O Brasil registrou a maior média de novos casos de Covid-19 desde o início da pandemia. E você vai ver também. Trabalhadores da Ford protestaram hoje depois do anúncio do fechamento das fábricas da montadora no Brasil. A inflação de 2020, medida pelo IBGE, foi a maior dos últimos 4 anos. Na 79ª fase da Lava Jato, a Polícia Federal investiga a lavagem de dinheiro com imóveis e obras de arte. Salah, jogador do Liverpool, doou cilindros de oxigênio e uma ambulância para moradores de uma vila no Egito. Esse ano, o comércio usa as liquidações de janeiro para aquecer as vendas prejudicadas pela pandemia. Você vai ver a partir de agora, no Jornal Toda Hora, edição da tarde. Olá, boa tarde. A inflação oficial fechou 2020 com a maior alta dos últimos 4 anos. O resultado foi puxado principalmente pelos reajustes nos preços dos alimentos. A pressão veio da alta nos preços dos alimentos e o resultado foi um ano com a inflação oficial acima do centro da meta, que era de 4%. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, fechou 2020 em 4,52%. Segundo o IBGE, esta foi a maior inflação anual registrada desde 2016, quando o índice ficou em 6,29%. A última pesquisa Focus do Banco Central revelou que os analistas do mercado financeiro estimavam uma inflação de 4,37% para o ano passado. Portanto, ficou um pouco acima da previsão. O grupo de alimentos e bebidas apresentou a maior variação, com alta de 14,09%. Em dezembro, o IPCA ficou em 1,35%, acima do 0,89% de novembro. Para 2021, o mercado financeiro subiu de 3,32% para 3,34% a previsão de inflação. Trabalhadores da Ford em Camaçari, na Bahia, protestaram contra o fechamento das fábricas da montadora. A empresa anunciou que vai encerrar a produção de veículos no Brasil. Depois que a Ford anunciou estar deixando o Brasil, os trabalhadores da montadora saíram às ruas para protestar. De acordo com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos da Bahia, Júlio Bonfim, durante uma reunião com o presidente da Ford na América do Sul, a empresa informou que a decisão de encerramento da produção foi tomada por causa da instabilidade econômica do país. A questão do coronavírus também teria influenciado diretamente na decisão. Por meio de nota, o Ministério da Economia lamentou a posição da Ford e disse que a escolha da montadora destoa da forte recuperação observada na maioria dos setores da indústria no país. Muitos setores registram resultados superiores ao período pré-crise. Além da fábrica de Camaçari, na Bahia, a Ford também vai fechar as fábricas de Taubaté, em São Paulo, e Horizonte, no Ceará. De acordo com o presidente do sindicato, cerca de 12 mil trabalhadores diretos serão impactados. Júlio Bonfim ainda afirmou que para cada um trabalhador direto demitido, outros 5 trabalhadores indiretos são afetados. Com isso, cerca de 60 mil postos de trabalho serão fechados, impactando diretamente na atividade econômica do país. Mas a Ford alega que somente 5 mil empregos vão ser afetados. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro disse que a Ford não fala a verdade sobre as razões do fechamento de fábricas e que a empresa queria subsídios para continuar no país. O BNDES informou que vai cobrar explicações da Ford sobre o fim da produção. A montadora tem financiamentos com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A taxa de ocupação de leitos de UTI em Belo Horizonte bateu um novo recorde, 86%. É a maior taxa desde agosto de 2020. Ontem começou a valer o fechamento dos serviços não essenciais na capital mineira para evitar a propagação da Covid-19. O Brasil registrou a maior média móvel de casos desde o início da pandemia. O Ministério da Saúde informou que foram confirmados mais 25 mil novos infectados pelo coronavírus em 24 horas. O Brasil confirmou mais 480 mortes em um dia. Com isso, o total foi a 203.580 vítimas. Também foram somados mais 25.822 casos em 24 horas. O número de diagnósticos de Covid-19 registrados desde o início da pandemia
passa de 8.131.000 infectados. A média móvel de mortes em 7 dias chegou a 1.003 óbitos diários. O patamar é equivalente ao de agosto do ano passado. Já a média de casos confirmados no período passou para 54.007 diagnósticos por dia, a maior desde o início da pandemia. E observando a evolução da pandemia por estados, podemos notar que as altas atingem agora uma quantia menor, de 14 estados. Amapá, Amazonas, Ceará, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Outras 13 unidades da federação apresentaram estabilidade, com pouca variação no número de mortes. Acre, Alagoas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E pela segunda vez seguida, nenhum estado apontou queda no número de óbitos pela Covid-19. A Fiocruz analisa a existência de uma nova linhagem do coronavírus identificada no Japão em pessoas que estiveram no Brasil, no estado do Amazonas. A suspeita é de que a nova variante sofreu mutações numa proteína chamada Spike. O Japão também tenta isolar essa nova variante. Um responsável do Ministério Japonês da Saúde declarou que isso pode levar de várias semanas a vários meses e que, por isso, é difícil saber quando mais detalhes poderão ser revelados. No domingo, autoridades haviam anunciado a detecção de uma nova variante do coronavírus, descoberta em 2 adultos e 2 crianças que chegaram ao país em 2 de janeiro depois de sair do Brasil. O Japão notificou a Organização Mundial da Saúde sobre essa nova variante no último final de semana. Um dos infectados, um homem na casa dos 40 anos, foi hospitalizado devido a dificuldades respiratórias. As mutações de um vírus não são necessariamente mais contagiosas ou perigosas, mas a evolução das variantes causa grande preocupação pelo surgimento de uma forma ultra-resistente do coronavírus. As promoções do mês de janeiro sempre ajudaram a movimentar o comércio. E nesse ano, os lojistas apostam nas liquidações para aquecer o ritmo das vendas prejudicado pela pandemia. Em algumas lojas, os descontos podem chegar a 70%. Não tem olho que não brilhe com essa palavrinha, liquidação. Em muitas vitrines já tem produtos mais baratos, 30%, 50% e até 70% de desconto. Janeiro é o mês das liquidações e nesse ano, mais do que nunca, os lojistas estão apostando nas promoções para atrair os clientes, já que as vendas no fim do ano não foram bem como eles esperavam. Nessa loja no Bom Retiro, um dos principais centros de compras de São Paulo, as promoções podem chegar a até 50%. Oportunidade dos lojistas de vender as peças que estão paradas no estoque desde o fim do ano passado. Final do ano, o pessoal que não consegue vender, eles ficam com o estoque parado e como moda é um produto assim, vamos dizer, perecível, querendo ou não, eles têm que fazer promoção no comecinho de janeiro para sustentar o caixa, para conseguir também sustentar a produção, para poder vir com as novidades, Em janeiro já entra 30% praticamente em quase toda a loja e algumas peças selecionadas também de coleção atual. Em São Paulo, a Associação Comercial prepara a Sampa Week entre os dias 23 e 31 de janeiro na capital, que deve ajudar a movimentar a economia, principalmente o comércio. Mais de 20 mil lojas vão participar do Saldão. A Associação Comercial estima um aumento de 4% nas vendas na comparação com o mesmo período do ano passado. Principalmente as de ruas, porque as de shopping sempre se organizam e conseguem fazer as promoções. Mas as de shopping também estão conosco nesse movimento. E agora, pela segunda vez, as lojas de ruas. Elas já participaram também na Semana Brasil e agora também, pela segunda vez, na Sampa Week, que vai ser o dia 23 a 31 de janeiro. Então, o consumidor aproveite e compre agora que ele vai realmente ter bons descontos. O resultado do ano passado foi um resultado muito bom nessa semana e nós temos aí a expectativa que nós vamos ter um melhor ano em relação ao ano passado. Quem não gosta de promoção, né? Mas nada de se empolgar. A compra consciente sempre é o melhor negócio. Primeira coisa, tem que satisfazer uma necessidade minha e eu quero e vou utilizar aquele produto. Não vou comprar
olhar e falar, um dia eu vou usar. Não, um dia, hoje o dinheiro já não dá para falar um dia. Você compra, quando você tiver a necessidade, realmente você compra. Ah, mas pode estar mais alto. Então, se eu não estou precisando agora, eu não vou precisar no futuro. Satisfaça seu desejo de uma maneira satisfatória, ou seja, compre aproveite, mas de forma racional. Eu quero aquele determinado bem ou determinado produto, porque eu quero ele está com preço bom. Então, esse seria o primeiro passo, para evitar também de você sair comprando coisas que você não tem controle. Depois do intervalo, você vai ver que uma nova fase da Lava Jato investiga a lavagem de dinheiro com imóveis e obras de arte. A gente volta já. O Instituto Butantan apresenta hoje os dados da eficácia global da Coronavac. Eficácia global, eficácia em todos os casos. Havia expectativa de que esse dado fosse revelado agora no início da tarde. Por enquanto, não foi informado oficialmente, mas qualquer novidade a gente atualiza aqui. A Justiça Federal em São Paulo manteve a data de realização das provas do Enem, mas as autoridades locais podem impedir a realização da prova em regiões com elevado risco de contágio. A juíza Marisa Cláudia Gonçalves Cúcio, da 12ª Vara Cível, rejeitou um pedido para o adiamento da prova por causa da pandemia. Assim, a versão impressa será aplicada nos 2 próximos domingos, dia 17 e também no dia 24. 5.700.000 estudantes vão fazer o Enem. Em uma nova fase da Lava Jato, a Polícia Federal investiga o pagamento de propina e lavagem de dinheiro em imóveis, obras de arte, carros de luxo e até um helicóptero. São cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em 5 cidades. A Polícia Federal saiu às ruas para investigar pagamentos de propina na Transpetro e operações de lavagem de dinheiro por meio da negociação de imóveis e obras de arte. Esta operação é um desdobramento de outra operação, deflagrada em setembro de 2019. Do total de 11 mandados de busca e apreensão, 3 são cumpridos no Rio de Janeiro, 2 em Brasília, 2 em São Luís do Maranhão, 2 em São Paulo e 1 em Angra dos Reis. Entre os alvos estão os endereços de Márcio Lobão e Edson Lobão Filho, filhos do ex-ministro Edson Lobão. O pai dos investigados não está na mira da PF. De acordo com o Ministério Público Federal, as ordens judiciais buscam apreender mais de 100 obras de arte dos suspeitos. Segundo a Polícia Federal, os crimes aconteceram entre 2008 e 2014 e movimentaram cerca de 12 milhões de reais em propinas. As apurações apontam que a propina era paga em espécie e a lavagem de dinheiro acontecia por meio da compra de obras de arte e imóveis. O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, testou positivo para a Covid-19. A agenda do político foi suspensa por 2 semanas. Marcelo Rebelo, de 72 anos, é favorito para a eleição do dia 24. O chefe de Estado está assintomático e se isolou na parte residencial do Palácio Presidencial em Lisboa. 7 candidatos disputam o cargo em uma eleição iniciada oficialmente no domingo. A corrida eleitoral foi reduzida ao mínimo possível e um novo confinamento para conter o aumento do número de novos casos de Covid-19 pode entrar em vigor. A pandemia registrou novos recordes em Portugal nesta segunda-feira, com 122 óbitos em 24 horas e cerca de 4.000 hospitalizados. O primeiro-ministro Antônio Costa informou que o governo socialista se prepara para anunciar na quarta-feira algo muito parecido ao primeiro confinamento de março. As pesquisas de opinião prevêem a reeleição do presidente conservador no primeiro turno do pleito, marcado pela ausência de um candidato oficialmente apoiado pelos socialistas no poder. Na quarta-feira passada, Rebelo de Sousa esteve algumas horas em isolamento preventivo depois de saber que uma pessoa de seu entorno havia recebido diagnóstico positivo, embora ele próprio tenha testado negativo. O presidente ficou em quarentena, pois o contato foi considerado de baixo risco. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou emergência no Distrito de Colômbia, onde fica a capital, Washington. O objetivo é aumentar a segurança para a posse do presidente eleito Joe Biden. A cerimônia será no dia 20. Os democratas deram ontem o primeiro passo para a abertura formal de um processo de impeachment contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele é acusado de ter incitado a violência no Capitólio na semana passada.
Um primeiro processo de impeachment contra Trump foi rejeitado no Senado em fevereiro do ano passado. E ontem, Trump se reuniu com o vice, Mike Pence, pela primeira vez desde a invasão de manifestantes no Congresso americano. Esse encontro enfraquece os rumores sobre a possibilidade de Pence aceitar um pedido de afastamento de Trump. O laboratório AstraZeneca, que produz uma vacina em parceria com a Universidade de Oxford, pediu autorização para uso emergencial da vacina na União Europeia. O pedido deve ser analisado pela Agência Europeia de Medicamentos. A vacina da Pfizer, em parceria com o laboratório alemão BioNTech e da farmacêutica americana Moderna, já receberam aprovação condicional. A Agência Europeia de Medicamentos declarou que vai acelerar a avaliação da nova vacina e que a decisão sobre a autorização pode ser divulgada até 29 de janeiro. Para isso, os dados apresentados sobre qualidade, segurança e eficácia devem ser suficientemente sólidos e completos. Em todo o mundo, 90.958.000 pessoas já foram contaminadas pelo novo coronavírus, de acordo com o levantamento feito pela Universidade Johns Hopkins. 1.946.000 pessoas morreram. As máscaras, que tanto têm ajudado na luta contra a pandemia, se tornam cada vez mais um risco para a poluição do planeta. 1,5 bilhão delas foram parar no fundo do mar. O que salva também pode matar. As máscaras viraram um item de sobrevivência durante a pandemia do novo coronavírus no mundo todo. Mas não deixaram de ser lixo, só aumentando a poluição marítima e ameaçando a vida animal. Um exemplo ocorreu no Brasil, quando ambientalistas encontraram uma máscara dentro do estômago de um pinguim, depois que seu corpo foi levado até uma praia. Acreditamos que tanto as máscaras quanto as luvas podem representar uma ameaça à vida selvagem marinha. As luvas são frequentemente confundidas por tartarugas como alimento, ou seja, com águas-vivas, que são seu alimento principal. A proteção facial pode ser feita de papel, pano ou de polipropileno, um microplástico altamente nocivo ao meio ambiente. Além da poluição, o material pode ser uma armadilha quando preso ao corpo dos animais. A maioria das máscaras tem cordões elásticos para se prender às orelhas humanas e são também um risco de emaranhamento para peixes, tartarugas marinhas e aves. De acordo com a ONG Oceans Asia, mais de 1,5 bilhão de máscaras foram parar nos oceanos do mundo em 2020, respondendo por cerca de 6.200 toneladas da poluição marinha de plástico. Ativistas pedem que as pessoas optem por máscaras reutilizáveis e tenham responsabilidade na hora do descarte. Os ambientalistas também querem que governos aumentem as multas para lixo jogado na natureza. O plasma de pacientes recuperados pode reduzir o risco de Covid-19 grave se usado precocemente. Um estudo realizado na Argentina mostrou que o tratamento funciona se administrado até 72 horas depois do início dos sintomas. Um estudo realizado pela Fundação Infante na Argentina, publicado recentemente no The New England Journal of Medicine, mostrou que o plasma sanguíneo de pacientes recuperados de Covid-19 pode evitar o agravamento da doença em idosos, mesmo se administrado em poucos dias após o início dos sintomas. A pesquisa foi realizada com 160 idosos com idade média de 77 anos. Ainda participaram do estudo pessoas entre 65 e 74 anos com comorbidades como diabetes e hipertensão. Todos foram recrutados nas primeiras 72 horas da doença. Os voluntários foram divididos em 2 grupos. Um recebeu tratamento à base de plasma e o outro placebo. O plasma foi retirado de pessoas que tiveram Covid-19 e já apresentavam teste negativo para a doença. Cada doador era capaz de fornecer plasma necessário para atender a 3 pacientes. Os voluntários que receberam o tratamento com plasma apresentaram 48% menos chance de desenvolver quadros respiratórios graves. No estudo, também foi observado que quanto mais grave foi a doença entre os doadores, melhor era o desempenho do tratamento, com proteção chegando a 73%. A conclusão é que o tratamento pode reduzir os casos de internação e, por consequência, mortes. A terapia é indicada principalmente para idosos e pessoas com comorbidades. A organização da Fórmula 1 anunciou hoje as primeiras mudanças no calendário da temporada 2021 por causa da pandemia. O GP da Austrália, que seria em março, foi adiado para novembro. Agora a temporada vai começar no dia 28 de março com o GP do Bahrein.
A corrida da China foi adiada, mas sem uma nova data. E a categoria incluiu o GP de Imola, previsto para o dia 18 de abril. Com as mudanças, o GP de São Paulo foi antecipado em uma semana e agora está marcado para o dia 7 de novembro. O atacante do Liverpool, Mohamed Salah, doou oxigênio e uma ambulância para ajudar pacientes com coronavírus da vila onde ele nasceu. Enquanto o país enfrenta a segunda onda do novo coronavírus, o atacante resolveu ajudar de alguma forma. Depois de testar positivo, Salah doou equipamentos aos moradores da região egípcia Gárbia, onde nasceu. Temos 14 cilindros de oxigênio dentro da Fundação de Caridade Mohamed Salah. Eles ajudam as pessoas da vila de Nagrid, bem como as das vilas vizinhas, disse Hassan Bakir, chefe da instituição de caridade. Bakir distribui cilindros de oxigênio diretamente nas casas dos pacientes. Também temos uma unidade de ambulância construída por Mohamed Salah, que funciona desde julho de 2020. Isso também nos ajudou durante o coronavírus, no transporte de pacientes para os hospitais de isolamento. O governo do Egito confirmou 150.753 infecções e 8.249 pessoas morreram desde o início da pandemia, há mais de 10 meses. No entanto, as autoridades de saúde dizem que o número real é provavelmente muito maior por causa da taxa relativamente baixa de testes de coronavírus e a exclusão dos resultados de testes privados. Com o empate, o Galo é o terceiro colocado, está com 50 pontos, e o Red Bull Bragantino é o 13º com 35 pontos. Essa edição fica por aqui, daqui a pouco você confere outras informações com a Juliana Dariva e você pode rever nossas reportagens no YouTube. Tchau, boa tarde.